Pessoal, beleza? Bom dia, Amaury Alves, o tosador com au até no nome. Sempre vou estar aqui, vocês sempre vão me ver, que eu vou estar trazendo bastante assunto da atualidade, assuntos da antiguidade também, que são curiosidades, são histórias, né, de cachorro, histórias minha, nossa, da Fátima, de muitos anos, né? Tem sempre alguma coisa para falar. E ultimamente estamos focando mais justamente para auxiliar, para ajudar você, tosador, iniciante, você que está fazendo um curso de banho tosa, você que está pensando em abrir um petzinho na sua cidade, você quer fazer um salão de beleza estética canina, né, ali na garagem da tua casa, ok. Somos todos esses profissionais que está lidando, está começando, está pretendendo trabalhar com a estética canina, que é o banho tosa. Então isso é muito importante você saber, porque cada vez mais as pessoas entram despreparadas nos ramos, nas atividades, sabe? Não só em banho tosa. Mas eu digo sempre que o banho tosa a gente tem que ter um cuidado maior, tem que ter uma visão mais especial, tem que ter um preparo mais aguçado, porque a gente está lidando com vida. Né? Não é um objeto que você faz, que você fabrica, não é um vaso que se ele quebrar você compra outro igual, ou você pega de novo o barro e leva a poleira e ele faz como você quer. Não, a vida é insubstituível. Igual a mim não tem ninguém, pode ter mais 1000 igual eu, mas exatamente como eu não vai ter. E o cachorrinho é a mesma coisa. Ainda mais hoje em dia, ultimamente, nos últimos anos, a gente tem cada vez mais considerado, cada vez mais levado esses bichinhos, né, para dentro de casa, mora com a gente, dorme com a gente, come com a gente, é o nosso companheiro, é o filho, é o irmão, é um ente querido, sabe? Faz parte da família esses bichinhos. Então cada vez mais a gente tem que estar sabendo de como fazer, de como lidar, de como tratar, e ao mesmo tempo a gente sabendo de todo esse conhecimento com esses bichinhos, também o conhecimento com nós, humanos, né? Como que eu vou tratar um cliente, como que eu vou conseguir um cliente, como que eu vou manter um cliente, porque nós que é do comércio, a gente precisa do cliente para sobreviver. Né? Sem cliente, que ele vai lá e compra o teu produto, compra o teu serviço, ele vai lá e indica você, se não tiver esse tipo de coisa, a gente não vai ficar por muito tempo aí no mercado. Né? Então são todas essas coisas. Então se você quiser saber mais, clica aí, que você já vai ser direcionado lá para o nosso método, sabe? Esse nosso método de trabalho, essa maneira de trabalhar, que a gente veio refinando ao longo desses anos todos, refinando, entendendo, conhecendo, aprendendo e ir atrás, sabe? Para chegar nesse ponto aqui de estar passando para você e estar fazendo com que você não leve tanto tombo assim nessa caminhada, porque a gente leva tombo. Não é fácil, né? Eu até digo, sempre brinco que as pessoas só vê a pinga que a gente toma, mas não vê o tombo que a gente leva. A gente leva bastante tombo. Em vários sentidos, né? A gente leva bastante tombo. E é justamente isso, a gente não quer que você caia tanto, não precisa tropeçar tanto, já que você tem um caminho mais certo, mais seguro, você tem um caminho para pessoas que já passou por ali e que foram consertando os buracos para mim, né? Agora eu posso passar sem cair muito, porque está quase todo o buraco lá tampado. E é isso aí. Então eu quero trazer hoje o assunto sobre, aconteceu algum tempo atrás, sobre aquele Golden Retriever que morreu numa viagem que o dono dele fez de avião e ele foi junto, né? E ele acabou morrendo, acho que é Chico, se não me engano, o nome desse cachorro. Mas isso acontece bastante. Uma ou outra às vezes aparece, sai na mídia, mas acontece bastante. E não só avião, sabe? Tem muita gente que fala, o problema está em avião. Mas não, carro também. Carro também. O avião, dependendo da viagem que você vai fazer, o cachorro vai ficar ali, o quê? 40, 50 minutos, 1 ou 2 horas numa caixa no máximo, dependendo de onde você vai de avião. E se for de carro, não. Dependendo da distância, o estado para onde você quer viajar, de carro ele vai ficar 2, 4, 5, 8, 10 horas num carro. Logicamente que tem as suas diferenças, porque no avião ele não pode sair daquela caixa para nada, dependendo da distância, os próprios profissionais do aeroporto parece que eles são orientados a tirar ele um pouquinho ali da caixa, anda ali, sei lá, 5 minutos, ver se ele vai fazer um xixi ou cocô e já vai para a caixa de novo. Aí se tiver de carro, se for a gente, claro que não, ele precisa ser transportado na caixa sim, mas a gente tem condições de parar a hora que quiser e parar o tempo que quiser também, né? Então tem suas diferenças, claro que tem, mas eles também sofrem bastante quando viajam de carro.
E é isso que eu quero trazer um pouco para vocês, como fazer, como amenizar esse sofrimento. Antes de mais nada, eu quero trazer aqui algo que muita gente pode me criticar, falar, Mário, você está puxando a sardinha para o lado lá desse pessoal do aeroporto, dessas companhias. Não, até porque não tem por que eu puxar o saco de ninguém, nem desse pessoal e nem de você também que está me assistindo, que tem um cachorrinho, não tem por que eu puxar o saco de ninguém. Eu estou aqui para falar a verdade. E por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes a companhia que transportou lá o Chico e ele chegou a falecer, pode ser que... Joca, não é Chico, é Joca. Então essa companhia que transportou o Joca, pode ser sim que eles tenham culpa, sim, ok, mas muitas vezes a gente tem culpa também. É uma culpa oculta, escondida, que ninguém sabe, só eu, e logicamente muitas vezes a gente não é homem o suficiente para assumir um erro também. Então, quer dizer, é difícil trazer um assunto e para poder apontar quem é certo e quem é errado. Porque ninguém, às vezes, como eu falei, não é homem o suficiente para assumir os erros. E por que eu estou falando isso? Porque eu, a Fátima, com esses anos todos de Banhosa, eu vi tudo que eu trago para vocês. Eu sei que sou enjoativo, eu falo isso, mas são coisas que eu vi, são coisas que aconteceram comigo. Não foi que me falaram, não foi porque eu escutei, como, escuto várias, não. Aconteceu comigo, a notícia aconteceu comigo. Eu era a matéria dessa notícia, sabe? Então eu tinha casos, até hoje tem, e você que está me vendo, me assistindo, você vai saber o que eu estou falando. Às vezes vem um cachorrinho lá e você vê que ele tem algum problema, e aquele probleminha dele lá, você pode ter problema, mas esse problema aqui, ele vomitou aqui agora, e ele vomitou ali pura salsicha. Você deu salsicha porque não dei, ele não come nada, só come ração. Deus o livre, ninguém dá nada. Não, ele vomitou salsicha aqui, de onde apareceu? Não sei, beleza. Aí quando você vai buscar esse cachorrinho na casa dele, que às vezes ele não tá, quem entrega é o filho, quem entrega é a empregada, e aí ela fala, ela conta tudo. Não, ele dá salsicha, ele dá linguiça, dá tudo. Mas quando ele tá na tua frente lá, ou tá no veterinário, ele comeu isso? Não comeu. Você faz isso? Não faz. E muitas das vezes o que acontece, como aconteceu aí com o Joca, não estou dizendo que foi isso, por favor. Como eu falei, eu não tenho medo de nada, porque eu não estou mentindo, eu não estou inventando e eu sei que é assim. Mas não estou dizendo que isso aconteceu com ele. Mas acontece de, às vezes, o dono não falar toda a verdade. E fica aquele negócio, poxa vida. E logicamente a gente sempre tem a intenção, a gente sempre pende mais para o lado mais emotivo, que foi o caso do Joca, que morreu, claro, é triste, ele morreu, o dono tá mal, tá arrasado, então a gente tem a tendência de pender mais pro lado dele, claro, normal, do que pender pro lado dessa companhia que errou e que fez o que fez. Então, quer dizer, ninguém quer saber. Desses milhares de pessoas que estão lá do lado do Joca, eu também acredito que é assim, ok? Talvez um ou dois está lá do lado da companhia. E é isso que eu quero falar para vocês, que você tem que ser totalmente aberto. Por quê? Porque quando a gente vai fazer um tipo de viagem dessa, a única coisa que a companhia pede é um atestado de saúde do veterinário. Aí você vai lá no veterinário e fala, vou viajar lá para os Estados Unidos, eu vou levar o Billy comigo. O Billy é um cachorrinho assim, assado. Então tá, traz ele aqui, deixa eu examinar. Daí o cara vai ver lá a temperatura, vai ver que está com a vacina em dia, soltou ele um pouquinho, viu que ele está ativo, correu, brincou, fez um xixi ali legal, o cocô dele está beleza, então beleza, o teu cachorro tá bom, ele está apto a viajar, sim, pode viajar. Mas você não conta tudo pro cachorro, pro dono. Você não conta que ele tem uma alergia disso, que ele passa mal daquilo, que se ele comer tal coisa, ele vomita ao ponto de quase que sair sangue, e talvez naquele dia, ou no dia que você vai viajar, que a gente tem essa mentalidade, não adianta você falar que não, que eu sei que é assim, a gente tem a mentalidade de achar que não tem problema dar um pedaço de pão, um pedaço de salsicha, um pedaço de pizza, um pedaço de chocolate. Então talvez no dia que ele foi viajar, que você já não contou tudo para o veterinário, que ele é assim, que ele é assado, que ele tem medo daquilo, que ele não gosta disso, que ele passa mal com tal cheiro, não contou, e o veterinário também não tem uma bola de cristal para saber. Ele atestou, ele permitiu a viagem daquilo que ele viu no momento. Mas e a vida desse cachorro aí na sua casa, como é que é? O que mais ele tem que poderia ser contado para o veterinário? Talvez se você tivesse contado tudo para o veterinário, ele ia falar, não, então o teu cachorro, nessa situação, ele não pode viajar. Porque pode acontecer isso e aquilo com ele. Né? Acontece com muitos. Então não é a culpa ou só do veterinário ou só da companhia que transportou, porque ele tinha que ter saído tal hora para fazer um xixi e atrasou 5, 10, 15 minutos para poder sair, ele ficou preso lá no aeroporto, enfim, não é só a companhia, não é só o veterinário. E a gente também erra muito.
Não por querer, claro, mas às vezes a gente também passa despercebido de ter falado sobre aquilo, um assunto que muita gente não sabe, mas eu volto a falar, eu vi. O cachorro ele também tem um problema de gastrofobia, eu acho que esse é o nome assim que fala, quando a gente tem medo de lugares pequenos, você ficar fechado, você ficar trancado ali, sem muito movimento, sabe? O cachorro também tem isso. Se você nunca ouviu falar disso, procura, e quem sabe até o teu cachorro tem isso. Quem sabe até muitos desses cachorros, desses animais, não digo só cachorro, que morrem em transporte, não é por causa disso. Porque ele não sabe falar. Talvez você alguma vez já percebeu na tua casa, quando você ia passear com ele, era uma dificuldade tremenda você colocar ele na caixa de transporte, porque precisava carregar ele na caixa, mas tudo bem, como era perto o percurso lá, você viu que ele ficou apavorado, querendo sair da caixa, e você logo parou, abriu a caixa. Talvez você tenha percebido isso, mas não chegou ao ponto de comentar com o veterinário. Talvez se você conta para um veterinário que ele tem experiência, que ele quer realmente saber do bem do bichinho e não só em ganhar aquela consulta, se você tivesse contado isso, opa, isso aí pode ser um indício de uma gastrofobia que ele tem. Então, se ele tem isso, como que ele vai viajar? Como que ele vai ficar 5, 6, 8, 10 horas dentro de um avião? O avião por si só, para muita gente humano, como é o meu caso, já é um pânico, né? Você ficar dentro de um troço lá fechado, viajando naquela altura, sem ter um socorro, se acontecer alguma coisa você está perdido, que você não tem como parar, estacionar, você não tem como ligar o alerta lá no céu, peraí que eu estou comprando, não tem essa. Então o avião por si só já é um problema, e agora imagina dentro de uma caixa ali. Dentro ali daquela caixa, onde o cachorro, muitas das vezes, a caixa ela também não pode ser grande, tem que ser, tem um padrão para isso, porque o cachorro também não pode ser a caixa tão grande ao ponto dele se movimentar muito lá dentro, que isso pode ser um mal para ele, um mal para a própria aeronave. Se ele tem espaço para ele poder se movimentar, pode chegar ao ponto da caixa cair, com ele lá dentro, ele se movimentando, ela caindo pode bater em alguma coisa, ela batendo em alguma coisa pode causar um dano no avião, causando um dano no avião, enfim, é uma coisa vai puxando a outra. Então existe um padrão de tamanho de caixa, e na maioria das vezes é o suficiente para ele às vezes ficar em pé, e olhe lá, e dar uma viradinha na caixa, só isso. Então imagina, você 10 horas dentro de um lugar desse, se pega um humano, se pega você, se pega eu, e põe dentro de uma caixa onde você consegue levantar e dar uma viradinha. E fica aí 10 horas. E não só o fato, mas é que eu também não gosto de lugares apertados, que é a gastrofobia. Porque quem não tem essa gastrofobia, por si só já é ruim, é difícil você ficar fechado num espaço pequeno. E já quem tem o problema? Então, quer dizer, você tem que saber coisas que você precisa falar para o veterinário quando você vai viajar e esse animal vai ficar numa caixa, olha, assim, assado. Ele não pode com isso, não pode com aquilo, contar toda a história. Porque, como eu falei, o veterinário não tem uma bola de cristal para poder descobrir e saber todos os problemas daquele animal. Então, se ele não pode isso, ele só vai atestar, ele só vai autorizar diante do que ele está vendo, aí é onde entra você. Não, mas tem isso, mas tem aquilo, mas tem aquilo, mas tem aquilo e tem aquilo. Aí sim o veterinário fala, então ele não pode viajar. Porque se ele viajar com tudo isso que você me falou, pode dar algum problema nele. Ele pode chegar, vir acontecer o que aconteceu. Pode ser que não seja nada disso. Ok, são fatalidades que ninguém consegue prever e ninguém consegue evitar. Deus é quem sabe de todas as coisas, pronto, acabou. Talvez a saúde dele é perfeita, não tem problema nenhum, acostumado a vida inteira na caixa, mas foi o dia que tinha que acontecer aquilo. Mas se você puder evitar, é dessa maneira. Você tem que ter um costume com ele, se você é uma pessoa que já está adquirindo, que tem um cachorro, mas que você viaja bastante, gosta de viajar para fora do Brasil, ou até mesmo dentro do Brasil, porque você sabe que o cachorro tem que ser transportado dentro de caixa ou no cinto de segurança, já desde o começo, você tem que acostumar ele na caixa, acostumar ele preso no banco, acostumar ele não ter a alimentação quando vai sair, como eu estava falando, poxa, coitadinho, vai viajar, daqui a pouco a gente vai pegar o voo e ele vai ficar dentro daquela caixa, tadinho, sem comer, sem beber, então vem aqui, vou dar um monte de comida para ele, bebe aqui bastante água, porque você vai ficar 10 horas lá dentro, é onde a gente erra, porque não pode fazer isso. É isso que dá o problema, é isso que dá o mal, igual você vai pegar uma embarcação, vai entrar num navio ou num barco e você vai ter que atravessar de um lugar para outro, e essa travessia vai demorar ali 5 horas.
Então vem aqui, ó, come um monte, bebe um monte e vai. Você vai vomitar ao ponto de chegar a morrer porque é muita onda, porque você não devia estar com o estômago vazio, porque mexe com todo o teu organismo. O cachorro é a mesma coisa. Então a gente tem uma mentalidade que a gente não conhece, claro, não estou condenando, mas a gente que não conhece acha que é assim. Então vem aqui que eu vou dar isso, vou dar aquilo, vou fazer aquilo. Tá errado. Tá errado a gente achar que coitado, que dó. Não, não é dó, é assim que tem que ser, pro bem dele. E outra, se ele ficar algumas horas sem comer, sem beber, não tem problema nenhum. Tem problema sim, se ele comer. Então se você falar tudo pro veterinário, se você tivesse a noção de como é as coisas, como acontece, a gente conseguiria evitar muita coisa assim. Não estou dizendo que a companhia está certa e não estou dizendo que a companhia está errada. Então, e no caso do Joca, o voo era para ter durado 2 horas e meia. Ele foi preparado, né, para essas 2 horas e meia. Talvez deram um tanto de comida ou de água para ele poder aguentar isso e tal, mas eu não sei o que aconteceu e ninguém vai saber a real verdade. Essa é a verdade, que a gente não vai saber exatamente o que aconteceu. Por mais que tenha durado algumas horas a mais do que era o previsto, e eles estão dizendo, alegando que foi esse o motivo pelo qual ele faleceu, eu também discordo um pouco. Porque o animal, assim como nós, ele não morreu ou foi de sede, ou foi de fome, não, ele foi preparado para ficar 2 horas ou 3 horas sem comer, sem beber, e ficou 8 e continua. Não, não foi. Não é isso. Ele aguentaria-se um dia, 2, 3 dias, às vezes, até sem comer e sem beber. Como eu disse, são várias coisinhas que ele já está propenso a acontecer e numa situação de estresse dessa é que desencadeia todo o problema. Então talvez ele tinha assim, um medo de caixa, uma gastrofobia, que se ele fosse liberado dali 2 horas, poderia ser que ele estava aqui. Ele já estava assim ao ponto de dar um negócio nele. Ele já não estava mais aguentando ficar ali naquela caixa nessas 2 horas. E ainda teve que ficar por mais 4, 5 horas, talvez foi isso então. Não sabemos exatamente o problema, o que aconteceu, não sabemos. A gente consegue analisar o que você viu, o que você ouviu, mas e o por trás disso daí? E qual o problema que esse Joca talvez tinha, que ele já tinha uma predisposição para alguma coisa, juntamente com uma água que ele não bebeu na hora, juntamente com a comida que ele não teve, estava com um pouco de fome, juntamente com uma gastrofobia que ele tinha, juntamente com o estresse que ele passou, aconteceu tudo isso. Então, quer dizer, é um monte de coisa que você tem que analisar para julgar. E como você não vai saber de todas as coisas para julgar, eu só estou trazendo assuntos que interessam a todos nós, que é quando eu vou viajar com meu cachorrinho, eu não posso dar água, eu não posso deixar que ele coma, eu já tenho que ter um costume com ele dentro de caixa, quando eu for no veterinário eu tenho que contar tudo para ele, que ele come sim isso, come sim aquilo, que ontem ele vomitou, saiu um pouquinho de sangue, sabe? Eu tenho que contar que ele tem medo de ficar tudo, eu tenho que contar. Que é só dessa maneira, a gente fazendo todos esses processos, é só dessa maneira que a gente vai conseguir diminuir o risco de acontecer o que aconteceu com o Joca. Então, a gente é errado sim, a companhia é errada sim, o veterinário é errado sim, lógico que é uma culpa que ninguém faz de propósito, eu quis fazer, lógico que não, só estou dizendo isso para alertar que tanto a companhia precisa estar mais preparada, precisa ter um espaço, precisa ter um tempo para eles, a própria companhia deveria exigir não só o atestado de saúde do veterinário, mas um atestado de saúde do dono. Tá, mas e como que ele é no dia a dia? Ele gosta disso? Você transporta ele em caixa, são coisas que o veterinário não pergunta, mas a companhia, para não levar a culpa num caso desse, ela tem que saber. E a gente também, nós como donos, temos que ser sinceros e falar. Não é só porque você que vou embora daqui para o Brasil, esse é o meu cachorro, como era o caso do Joca, era a paixão do dono, claro, ok? E ele queria ir embora, ia levar o cachorro, e se ele contasse talvez qualquer coisinha do meu cachorro, eu sei que se eu falar isso, eles não vão deixar levar o Joca. Então, ele não contou. Então, e daí? Então a gente também tem que ser totalmente verdadeiro e transparente. Então se todos forem, nós três, o dono, a companhia, o veterinário, a gente consegue diminuir muito esse tipo de problema. Tá? Então, como eu falei, não estou puxando a sardinha para o lado de ninguém. Nem do veterinário, nem do dono, nem da companhia, nem meu, que eu também erro, claro, mas só estou dizendo que a gente consegue evitar muita coisa. A partir do momento que o veterinário não fique só interessado em ganhar aquela consulta e averiguar o máximo possível e buscar lá no fundo todos os detalhes que pode fazer a diferença sim, a companhia em saber, em querer não só o atestado do veterinário, mas um atestado do dono também,
E a gente, em ser sincero, em falar a verdade para ambas as partes, para a companhia e para o veterinário. Se eles acharem que não dá para viajar, ok. Mas se eles falarem que dá para viajar por culpa minha que eu omiti alguma coisa, eu também não posso lá no futuro querer cobrar ou condenar algum desses profissionais. E vice-versa. Assim como a companhia também não pode condenar ninguém, o veterinário condenar ninguém, é uma junção desses três, que envolve essas três partes, as três partes se unirem, ser sinceras, verdadeiras, é só assim que a gente vai conseguir preservar e evitar muita coisa com esses bichos nesse transporte, com essas caixas aí. Tá bom? É isso aí que eu tenho para dizer para vocês. E se você quiser saber qualquer coisa sobre qualquer assunto, qualquer dúvida, qualquer pergunta, seja lá o que for, envolvendo esses bichos, não só diretamente, mas indiretamente, como dono, como cliente, enfim, é só me perguntar. Clica aí que você vai ter a chance de deixar aí nos comentários a tua dúvida, a tua questão, a tua continuidade de algum assunto que eu não continuei, eu terminei ali, que dá para falar mais, enfim. Fique à vontade aí, tá bom? Tá, mas o cachorro, ele é preparado para ficar quanto tempo assim na situação que o Joca ficou dentro da caixa? Tá, não existe um tempo. Não existe um tempo. Cada caso é um caso. O que eu posso dizer para você e afirmar com certeza, no geral, o animal em geral, o cachorro em geral, já que nós estamos falando de cachorro, pode ser um pincher, pode ser um maltês, pode ser um golden, pode ser um aqui, enfim, o cachorro. Eu posso te afirmar que não foi esse tempo a mais que ele ficou na caixa, de 6 horas a mais, que levou ele a óbito. Não. Ele poderia ficar, e não só ele, qualquer um outro cachorro, lógico que, desde que, considerando tudo que eu falei há pouco, você tem que saber exatamente tudo sobre o animal. E que 90% das vezes ninguém sabe tudo do animal. Nem a veterinária que consultou para poder atestar ele, para poder viajar, e nem a companhia que pegou e recebeu aquele animal apenas com a autorização do veterinário. Ah, tá aqui escrito aqui que o veterinário autorizou, pode embarcar, só. Tá? E na maioria das vezes é o dono que deveria saber. Como eu falei, vamos supor que ele comeu alguma coisa que ele não deveria comer e que eu sei que você dá para o teu cachorro e começou a fazer mal nele naquela viagem. Então, se ele tivesse saído da caixa dentro de 2 horas, ok. Ele ia sair dali, sair correndo, ia fazer uma baita caganeira lá, ia sair sangue, papai, chamou o veterinário, resolveu, beleza. Ó, legal, meu cachorro viajou sem problema nenhum. Mas e se ele comeu alguma coisa que não deveria e ele ficou essas 4, 5, 6 horas a mais? Aquilo ocasionou um problema. Pode ser aquilo que levou ele ao morte, e não o tempo de ter ficado na caixa. Então, se é um cachorro que tem uma gastrofobia, dentro de 2 horas, ele já está a ponto de explodir. Mas ele saiu dali 2 horas, que era a programação da viagem. Ok, saiu de lá, ele se desestressou, ele quase que desmaiou, beleza. Mas ele ficou 4, 5 horas a mais. Aí ele morreu, porque já estava a ponto de estourar. E estourou, mas não foram as 5, 6 horas a mais na caixa. Não foi pura e simplesmente o fato do cachorro ter ficado na caixa que morreu. Como eu disse, e eu aposto com você, um cachorro fica, se for o caso, 24, 48 horas, 2 dias numa caixa preso sem problema. Posso te garantir que não é o fato de estar preso, desde que ele não tenha nenhuma outra complicação, desde que ele não tenha nenhum outro gatilho que foi acionado dentro da caixa. Então as pessoas costumam culpar a caixa, culpar as 5 horas a mais quando a caixa. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, e sim o histórico dele. Como eu falei, vai que esse cachorro tem... Nossa, são inúmeros os problemas que um cachorro pode ter e que a gente não conta no veterinário e que é desencadeado ali. Então, só respondendo a pergunta, curtamente, que não é curto, mas é curto para mim, que eu poderia falar muito mais disso, respondendo curtamente, foi o fato de ter ficado 5, 6 horas a mais na caixa? Não, não foi. Quanto tempo o cachorro ficaria? 1 dia, 2 dias, se for o caso, preso numa caixa sem problema nenhum. Tá bom? Então é isso. Você tem outras perguntas? Faça. Aí entra também, que é o intuito desse vídeo, a questão de o tosador, o banhista, também é responsável. Exatamente, exatamente. Entra tudo isso, entra tudo na nossa preparação como tosador, na nossa preparação como dono de pet shop. Talvez onde esse Joca ia, que eu acredito que o dono levava ele, num pet shop para fazer banho e tudo mais, a gente, o tosador, se é realmente um tosador diferente que você quer ser, você poderia ter dado, talvez, não culpando, não cobrando isso de você, claro que não, mas poderia ter dado alguma dica para o dono do Joca,
ou pro seu patrão, fala, olha, o Joca sempre que ele vem aqui, que eu vou tentar colocar ele na caixa, ou no secador, ou no soprador, ele tem um pavor terrível. E lá dentro do avião, você sabe, a turbina daquele bicho é tão enorme que se tiver pessoas atrás de uma turbina, por isso que é proibido a gente tem que ter uma certa distância, e uma distância bem grande, porque a turbina, aquele vento daquele avião é tão forte, o barulho é tão forte, que chega a soprar um carro, soprar uma casa, como se fosse você apagar uma vela de aniversário, da força que é aquele bicho. Então se lá na hora do banho e tosa, que eu ligo o secador, e o Joca fica apavorado com aquele barulho, com aquele vento, você já poderia ter dado uma dica. Opa, o Joca não gosta. E ele lá dentro, que eu acho que o compartimento de carga viva é mais próximo da turbina. Então o barulho lá para ele era muito grave. Começa por aí também. Coisas, barulho que pra gente é um tom, é uma altura normal, mas para ele já chega quase a incomodar de tão alto que a audição dele, você sabe que é muito bem aguçada. Então, quer dizer, começa por aí. Então, como a Fátima falou, já teria que ser talvez um alerta, não digo alerta, mas uma descrição, que é o que eu falo aqui, você tem que descrever o cachorro inteiro para o dono, quando ele chega, ele tem medo disso, daquilo, da máquina, do soprador. Então, se já tivesse um tosador, ou o dono desse pet shop, que cada vez que o Joca ia lá, você percebia alguma coisa diferente nele, se tivesse alertado o dono, poderia ser que o dono não ia levar ele nessa viagem. Como eu falei, e coincidentemente aconteceu comigo, uma Golden também, porque quando eu dou banho no cachorro, e dependendo da raça, dependendo do pelo, dependendo do tempo que eu tenho, dependendo de vários motivos, eu dava o banho, e eu que inventei há muitos anos atrás, eu sei que ninguém vai concordar com isso, mas foi... aceite você ou não, eu que inventei essa caixa de secar cachorro, que hoje em dia é uma estufa, é uma caixa de secar cachorro mesmo, é igual uma secadora. Você pega um cachorro, põe lá dentro, liga e ele seca. Você sabe o que eu estou falando. Há mais de 30 anos atrás, quem inventou foi eu, porque eu tinha bastante cachorro para fazer e dependendo do cachorro, como eu falei, dependendo da raça, a gente dava o banho, eu dava o banho, que eu também era contra fazer isso, era errado, eu sei que era, o meu patrão também não deixava. Eu dava o banho ali no cachorro e colocava ele dentro de uma caixa de transporte e colocava o jato do secador ali naquela caixa para dar uma pré-secagem nele. Principalmente quando era cachorro de pelo curto, que secava fácil, secava rápido. Logicamente, eu sabia e eu conhecia que deveria ter uma temperatura certa, deveria ter uma distância, que aquele ar quente naquela caixa fechada poderia ser um calor maior, poderia dar um problema de pele, poderia causar um transtorno, um estresse no animal, tudo isso eu sabia. Mas eu fazia quando eu achava que podia, que o animal permitia isso. Então eu fazia isso há muitos anos atrás. E agora, hoje em dia, que eu ainda não tenho essa caixa, essa máquina de secar, que eu não gosto disso, por vários motivos eu não gosto dessa máquina, o que eu fazia? Ainda hoje eu faço isso, dou um banho no cachorro, ainda mais esses clientes que já estão comigo há 10, 12, 15 anos, sabe? Ou por mais que seja um cliente novo que eu consegui identificar que isso não teria problema, eu dava o banho e colocava ali na caixa. E uma vez chegou uma Golden para mim, e o tempo era mais frio, e eu tinha outros cachorros para fazer, e eu tinha caixas de vários tamanhos, eu tinha caixa muito grande. E eu dei o banho nessa cachorra, a Fátima acho que nem sabe disso, ou sabe, eu contei, se ela não sabe vai ficar sabendo agora também, que era aquela Golden que morava em frente a nós, Fátima, a Lola, uma bem grande, gorda. E eu dei o banho naquela cachorra, sequei, passei a toalha, soprador e tal, eu falei, vou pôr ela na caixa um pouco, que eu chamo de micro-ondas, vou colocar ela na caixa um pouco para dar uma pré-secagem, enquanto isso eu adianto lá, ela também já vai sair quase que seca, beleza. Mas quem que disse que eu consegui colocar essa cachorra na caixa? Quem que disse? Do medo que ela tinha, do pavor que ela tinha de entrar ali dentro. E eu tive que fazer tanta força, porque ela é uma cachorra grande, pesada mesmo, enorme, uma Golden assim, fora do padrão, sabe, de tão grande que era. E eu sempre assim magrinho, mas eu fiz tanta força para tentar colocar aquela cachorra lá dentro, que eu passei mal, eu quase que desmaiei lá no salão. Me deu assim um troço, uma vertigem, eu comecei a suar, tive que sentar, quase cair, ela desmaiando de um lado, que não queria entrar na caixa, eu desmaiando do outro, de tanta força que eu fiz naquela cachorra, eu tive que esperar uns 5 a 10 minutos ali sentado para me recompor e vi que ela não queria. Então quer dizer, e se eu tivesse que forçar ela ao ponto, se ela fosse viajar, ela entrar numa caixa daquela? Ela, claramente, nitidamente, ela me mostrou ali para mim que ela tinha um pavor daquilo. Apesar dela ser grande, por maior que eu tinha a caixa, ainda para ela era pequena, porque ela era grande demais. Mas e se um cachorro desse tivesse que passar pelo esse procedimento que o Joca passou? Também era uma grande candidata a morrer.
E daí? É o fato de ter ficado 4, 5 horas a mais na caixa? Não. Quem colocou ela na caixa? Eu, como tosador. E se a dona chega ao ponto de falar que ia viajar, que foi o que a Fátima me perguntou ali, ela falou para mim que ia viajar, eu falo, não, ela tem um problema. Ela detesta a caixa. Se você colocar ela na caixa, ela vai passar mal. Para começar, eu acho que você não consegue colocar ela lá dentro. E se você conseguir colocar ela lá dentro, ela vai passar mal. Então, quer dizer, quem sabe não é aí. E a Fátima falou, então a obrigação do tosador também alertar e atuar nesse sentido. Como eu falei, você não precisa, você não pode simplesmente ser um tosador. Tem que ser um observador, tem que ser uma pessoa que vai analisar a situação também para o dono, para o proprietário, porque é você que está lidando com esse bicho ali. Um outro caso também, que eu acredito que poderia dar problema, há pouco tempo atrás, um cliente, ele adotou uma pitbull. Ele adotou uma pitbull que ficava na rua, amarrada, sabe, uma pitbull amarrada, ela deveria ter outros donos, por isso que eu digo que não é o fato de você enclausurar pura e simplesmente que o cachorro morreu, não, que essa cachorra ela tinha uma vida normal, e ela ficou acho que uns 2 anos amarrada com um pedaço de fio que não dava meio metro, e sobreviveu, sabe? Então são várias as coisas que você tem que analisar. Aí ele adquiriu essa pitbull, e aí eu fui buscar essa cachorra para dar banho. E levei a caixa, como eu falei, é obrigatório você transportar esses animais em caixa, ainda mais esse cachorro que nunca foi com você, que você não conhece, ainda mais um animal dessa raça, que tem um certo perigo em termos, enfim, levei a caixa. Foi difícil colocar essa cachorra na caixa assim, eu sabia que ia dar problema, mas eu não andei 50 metros. Essa cachorra estourou essa caixa de uma maneira, pitbull, e ela é capaz de torar um braço de uma pessoa, se for o caso, então aquela caixinha para ela não era nada, ela estourou e saiu. Talvez um medo que ela tinha daquilo, ou um trauma que ela tinha daquilo. Então, e se você pega um cachorro desse e leva para viajar de avião? Também poderia morrer. Então, quer dizer, é por isso que eu digo que é difícil você dizer exato. E outra, essa cachorra que ela conseguiu sair da caixa, e ela conseguiria sair de qualquer outra caixa. Te digo isso pelo conhecimento que eu tenho com o cachorro. Então, se ela conseguisse ainda ao ponto de chegar, tá na caixa, e leva lá para o setor de cargas do avião, e esse cachorro inventa de estourar a caixa, como ela conseguiria estourar aquela caixa e sair dentro daquela caixa, dentro do avião. O que não poderia causar isso? Então, quer dizer, é muito complicado falar dos assuntos. Só vim dar uma complementação dizendo que não foi o tempo a mais que o Joca ficou, não foi, e que a pergunta que me fizeram, o questionamento como a Fátima fez, não seria também já quase que uma obrigação do tosador, que era o banhista lá do Joca, naquele pet shop que ele frequentava, não era para eles também ter dito alguma coisa? Se fossem um observador, se fossem uns profissionais diferenciados, sim, era para eles ter alertado de alguma coisa sobre esse cachorro que eu falei. Se essa Gold, se um dia o dono dessa Gold falasse para mim que ia viajar com ela, levar, eu ia falar não leve, porque ela é assim, 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 assado, vai dar problema. O dono dessa Pitbull, se ele falasse para mim que ia viajar com ela numa caixa de transporte, eu falo, olha, é assim, 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 assado. Né? Então faz parte sim nossa, que esse vídeo, esse intuito é isso, é ajudar você, tosador, ajudar você, dono de pet shop, ajudar você que está fazendo curso de banho tosa, ajudar você que já tem o teu salão lá na garagem na tua casa, que mexe com banho tosa, que mexe com vidro, tudo isso acontece, tudo isso é obrigação nossa, tudo isso a gente pode ajudar, e tudo isso é que faz a gente ser diferente. E tudo isso é que faz a gente ter cliente. Porque o cliente vai querer uma pessoa que cuida do cachorro dele sim. Se você alerta o Joca, o dono do Joca, tivesse evitado isso, imagina, o dono do Joca e todas aquelas pessoas que foram no aeroporto dar um apoio para o Joca, e hoje ia ser o seu cliente. Então, quer dizer, isso faz a diferença para nós. Sermos diferentes faz a diferença para nós sim. E nós precisamos e nós queremos isso. E é isso tudo que eu vou trazer para você, tá? A partir do momento que o cachorro entra no salão de banho tosa, tem que começar ali o estudo dele. Exatamente, exatamente. A partir do momento, eu falei ontem num desses vídeos, quando o cachorro, o dono, pisa lá no portão, lá fora, está entrando pela recepção, ali você já fica com o olho, por isso você tem 2. É um olho para o cachorro e um olho para o dono. Você tem que ficar de olho, e ali você começa a observar, analisar tudo, tanto do dono que você precisa, quanto principalmente do cachorro. Analisar tudo, analisar tudo. Se
O Joca, como eu falei, não estou dizendo que foi isso, por uma congestão que ele teve, alguma coisa que ele comeu, algum mal que ele tinha, alguma coisa que desencadeou, falei aqui, de gases, o cachorro também tem gases, e esse é um tipo de incomodação que é muito horrível, tanto para nós quanto para eles. Vai que deu isso lá no Joca, enfim, não vamos chegar num ponto exato, no motivo exato que aconteceu, que o Joca perdeu a vida. E também já foi, não vamos ficar martelando sobre isso, que é assuntos ruins, né, para muita gente, mas só vim alertar que a gente tem a obrigação de participar com isso tudo. Participar para o bem, claro. Alertar, como a Fátima falou, a partir do momento que o cachorro entra ali no teu salão, no teu banho-tosa, no teu pet shop, comece a observar. Depois que ele vai para o salão lá dentro, mais ainda, você vai ter mais tempo, ele já vai estar sem a presença do dono, que o cachorro também tem um comportamento quando o dono está junto. Desculpe, quando o dono não está junto. Então, quando ele está lá dentro no banho-tosa, lá é o momento ideal que você tem para analisar e dar um parecer completo para o dono. Completo não vai ser porque você fica ali apenas algumas horas com o cachorro. Mas tudo que acontece ali dentro daquelas 2 horas, você tem a obrigação de falar para o teu patrão. E se você mesmo é o patrão, você tem a obrigação de falar para o dono quando você chama ele, dizer que o cachorro dele está pronto. Aí você vai falar, teu cachorro tem medo do soprador, do secador, na caixa de transporte Deus o livre, pus na mesa ele pula, ele fez um cocô tá assim, o xixi dele tá assado, eu peguei um carrapato, ele tem uma ferida ali, não sei se você viu, e o pelo morto dele está ocasionando problema de pele, a dentição dele tem tardo, tá dando uma bactéria que vai para o estômago, dessa bactéria pode levar à morte. O último lugar que você levou ele para banho, deixou entrar água no ouvido, deu otite, infecção, enfim, tudo. Exatamente tudo você tem que passar para o animal. Está vacinado, já venceu, está desverminado, agora vai entrar o calor, tem que dar antipulgas, enfim, tudo você tem que saber. Tudo você tem que saber para poder observar e para poder instruir e avisar o dono. Então você ganhou o cliente ali, que é o cachorro no salão, no banho-tosa, e você ganhou o cliente em si, que ele chegando e está recebendo isso tudo de você, não só o cachorro dele, pelo qual ele te procurou, que é a parte estética, que ele deve gostar do serviço que você fez, mas principalmente tudo o que você deu e passou para o cliente, você pode ter a certeza absoluta desse mundo, que você ganhou ele como cliente, vai ter ele como cliente para sempre, e ele vai trazer muitos outros clientes para você. É assim que você tem que fazer com o seu banho-tosa. É assim que você tem que fazer em relação aos clientes. Que é esse método, clica aí que você vai ver. É esse método que está aí, que é onde eu trago tudo para você. E se eu não consigo trazer tudo, você tem perguntas? Ok, deixa no seu comentário que eu vou estar te respondendo. Tá bom? Um abraço, felicidade e saúde sempre.